Quando eu conversei com o Dom Bruno sobre o assunto que eles gostariam que a gente conversasse um pouco, ele falou comigo: minha filha, medita essa palavra, João 15:15. Já não vos chamo servos, vos chamo amigos. Se a gente pensar na definição de amigo, amigo é aquele que eu vou permitir que me olhe na minha vulnerabilidade, na minha miséria, na minha fraqueza, e entrego tudo isso nas mãos dele. Em quem que enquadra essa definição de amigo? Somente em Jesus. Com quem que eu posso me rasgar inteiro, mostrar a minha miséria, mostrar o meu nada, que não vai abusar disso, que não seja Jesus. Mas nós jamais poderíamos convidar o Filho de Deus para ser nosso amigo. Isso é uma ousadia imensa. Mas quem se coloca primeiro como meu amigo é Ele. Ele que nos chama para uma relação mais próxima. Porque amigo implica em estar perto, implica em caminhar junto, implica em permanecer. Isso amizade implica. E a Bíblia toda é feita de histórias de grandes amigos. Nós podemos lembrar algumas de Deus, né? E uma das histórias que mais me emociona, né, entre tantas ali, mas é de Abrão, antes de se tornar Abraão. Quando vocês olharem Gênesis, capítulo 15, versículo 1, Deus fala com ele: Abrão, não tenhais medo. Olha a segunda parte: eu serei o teu escudo. Pode imaginar o que é isso? Você ouvir Deus falando com você: não tenhais medo, eu serei o teu escudo. Isso é simplesmente extraordinário. Mas a amizade, ela não se faz de um encontro de vez em quando. Para poder ser amigo de alguém, eu tenho que me encontrar com esse alguém periodicamente. Eu não posso ver Deus só na missa de domingo. Que amizade eu construo vendo Ele uma vez por semana? Não construo. É muito pouco. A amizade, ela se constrói na intimidade. Eu não vou ser amigo de alguém que eu ponho na sala somente. O amigo é aquele que vai na minha cozinha. Assim dizia Teresa de Ávila. Santa Teresa falava que Jesus andava no meio das panelas dela, das caçarolas. Porque é aquele que é íntimo, é aquele que vê seu pano de prato rasgado, que vê o pano sujo. A sala implica só naquilo que é o melhor. Que vai chegar uma visita, eu escondo tudo que está atrapalhado e mostro só o que está belo. O amigo íntimo não, ele entra no meio da bagunça e ajuda a organizar. Assim tem que ser a nossa relação com Deus. Como é que Abraão construiu essa história com Deus? Numa relação de confiança. Confiança é sinônimo de fé. Confiança é uma relação, um sinônimo de fé. Eu preciso me entregar a Ele. Mas como que eu vou fazer para poder estabelecer essa relação de intimidade, de amizade com Ele? Como é que eu posso falar que Jesus é o meu amigo? Aliás, isso é uma emoção. Falar, eu vou conversar com o meu amigo. Como é que eu vou, além de entender que Ele é o meu Senhor, é Deus, é o meu Salvador, é o Filho do Altíssimo, e Ele me permite conviver com o Pai através dEle. Como é que eu construo essa relação? Para poder construir, quando eu chamo Deus vivo, eu tenho que estar vivo diante de Deus. Então é tão interessante. Como é que você sabe que duas pessoas são amigas? Pelas formas que elas conversam, ok? É uma delas. Pela intimidade que elas têm de se olhar. Pelas risadas que elas dão por nada. Mas tem uma outra forma de saber que duas pessoas são amigas. É quando elas dão conta de ficarem juntas em silêncio. Já tentou ficar em silêncio diante de um estranho? Você fica louco para a pessoa ir embora, que você não tem assunto. Você começa a falar do tempo, de qualquer coisa, você não sabe o que você fala. Mas o amigo verdadeiro, você consegue permanecer
em silêncio, somente um do lado do outro. E sobre isso Jesus falou o quê? Nas vossas orações não multipliqueis as palavras, porque os pais sabem tudo que vocês precisam antes que vós lhe peçais. Então não precisa ter tagarelice nas nossas orações. É preciso apenas estar. Apenas preciso chegar. Mas é tão lindo isso, porque isso é um convite, é uma proposta. A amizade com Deus é um caminho espiritual. Porque eu preciso de amadurecimento. Eu preciso de um querer. Eu preciso de me colocar com disposição de. Eu quero fazer dele o meu amigo. Então vamos aprender uma historinha. Grande maioria de vocês deve ter lido O Pequeno Príncipe. E a história da raposa com o Pequeno Príncipe. Lembra disso? A raposa, o Pequeno Príncipe está diante da raposa e fala com ela: brinca comigo? Ela fala: não brinco. Ele fala: mas por que você não quer brincar comigo? Eu estou sozinho. Ela falou: eu não brinco com você. Ele fala: mas por que você não brinca? Vocês lembram dessa história? Ela fala: porque você não me cativou. Ele fala: mas o que é cativar? Cativar é assim: você tem que ser o único menino entre todos os homens do mundo, e eu serei a única raposa para você entre todas do mundo. Ele falou: mas como é que eu faço isso? Aí a raposa responde: você tem que vir todos os dias, no mesmo horário. Mas no mesmo horário? É, no mesmo horário. Porque se você vier às 4, às 3, eu começarei a ser feliz. Mas quando você chegar, você não senta perto de mim não, que você não me conhece. Então você assenta distante e me olha de lado. Aí cada dia que você vier, você dá um passinho a mais. Um passinho a mais, até que a gente possa ficar um de frente do outro. Até quando você tiver roubado o meu coração e eu o seu. E a raposa pega o Pequeno Príncipe e olha, manda ele ver os campos de milho e fala: está vendo o milho? Milharal, ele não me interessa. Eu não como milho. Mas quando você me cativar, e quando o sol bater, e o vento balançar o milho, balançar os cabelos do milho, eu me lembrarei dos seus cabelos dourados e sentirei saudades de você. Essa é a nossa história de amor com Deus. Porque tem que ter, você dá um passo e Deus faz o resto. Então eu vou perguntar a vocês aqui: quantos aqui fazem adoração toda semana? É muito pouca gente. Como vamos construir uma relação de intimidade, de amizade com quem eu não vejo? Para poder ser amigo de Jesus, ele tem que entrar dentro da minha vida. Amigo implica em participar da vida cotidiana. Implica que Jesus participa de tudo. Ele tem que entrar em tudo na nossa vida, senão não é o amigo. Ele tem que caminhar do meu lado, ele tem que entender as dificuldades, ele tem que me facilitar um tanto de coisa, que a gente não dá folga para ele. É o amigo, e além de tudo, ele pode todas as coisas. Quantos de vocês têm vida de oração sozinho com ele, sem ser no Santíssimo, todos os dias? Muito pouco. Deus Pai fala para Catarina de Siena. Alguém já leu Catarina de Siena aqui? Segunda doutora da igreja. Era analfabeta, e é extraordinário o livro dela, que chama O Diálogo, porque imagina, é conversa de Catarina com Deus Pai. É um livro pesado, sim, a gente lê uma frase, medita um mês, volta depois, porque não é fácil o livro. Mas é maravilhoso que ele fala: Catarina, o meu filho disse assim: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, porque vocês são corpo e alma, e a alma não se alimenta de pão, mas somente da minha palavra. Então preste atenção. Por que às vezes a gente fica desanimado, deprimido, sem força para nada? Porque a gente não alimenta a alma, e quem carrega o corpo? É a alma.
E a gente levanta aflito para fazer um tanto de coisa, sendo que a primeira coisa que eu tenho que levantar, e quando eu acordo e falo, nada machucado, nenhuma dor, todo mundo que eu amo não está no hospital, à sua disposição para você servir. Compreendem? Você já tem que começar para Ele, para viver somente para Ele, porque Ele é um amigo, Ele é o Senhor, Ele é o meu Salvador. Mas para poder estreitar essa relação, entender que Ele é íntimo, que Ele é parceiro, que Ele chora junto, ri junto e nos ajuda na caminhada, eu tenho que me entregar, eu tenho que ir lá vê-lo toda semana, pelo menos no Santíssimo. Mas a missa é diária. Quantas vezes vocês comem por dia? Tem gente que come um horário só, né? O dia inteiro. Assim? Quantas vezes a gente come por dia? Várias refeições. Quantas vezes nós alimentamos a nossa alma? Nós de dormir, filó. A gente deita, faz o sinal da cruz, começa a falar um monte de coisa. Quando Deus pensa em falar, nós já dormimos, o anjo do céu da guarda fala amém, você dormiu. Então as nossas orações são um monólogo e não são um diálogo.